quando ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, falando aos seus discípulos antes de partir, não consigo imaginar que fossem de pedras, tijolos e argamassa. Creio que o tabernáculo do qual ele estava falando era outro corpo em que viver. Estão vendo? Na casa de meu pai há muitos tabernáculos ou moradas. Derribai este tabernáculo e o levantarei em 3 dias. E de novo, se este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um preparado e esperando. Estão vendo? Então, creio que quando nós... Estive há alguns dias no Monte Wilson, Palomar, melhor dizendo, lá na Califórnia, aquele grande observatório onde se vê 120 milhões de anos de espaço-luz, e estavam medindo o tempo. E como a ciência fica desorientada em sua teologia, eu lhes digo, quando eu estudava e escutava aquela ciência, eu lhes digo, nada se comparava ao que eu aprendia na escola. Vocês sabem, meu pai costumava se sentar e ele disse, quanto à Bíblia, disse, Billy, como é possível? Eu disse, pai, o Sol está perfeitamente parado, conforme prova científica, e o mundo gira em torno dele. Ele disse, Josué disse que parou o Sol. Eu disse, como você vai fazer isso? Eu disse, pai, aprendemos na escola. E eu disse, provaram cientificamente. Ele disse, bem, talvez tenham, mas... Esse não é o meu tipo de ciência, ele disse. Ele acreditava, disse Josué. E perguntei ao professor de Bíblia na escola. Ele disse, bem, claro, você sabe, Josué, as pessoas daqueles dias eram ignorantes e Deus só olhou para a ignorância dele e, em vez disso, parou o mundo. Mas agora ele tem de se retratar. O Sol faz o percurso, o Sol também gira. Provaram isso cientificamente. O Sol gira. Quando eu estudava, quando menino, diziam que quando o Sol se põe, ele projeta uma luz sobre as estrelas e então as estrelas refletem a luz do Sol. Agora provam cientificamente que não pode ser assim. Levaria bilhões e bilhões de anos para a luz do Sol, viajando a tantos milhões de milhas por hora, seja lá o que for, viajando a partir do Sol para chegar a uma das estrelas. Então, não é isso. Uma estrela produz sua própria luz, então. O filho do irmão Moore se formou e um dos grandes da ciência veio aqui faz algumas semanas e abraçou-o. Ele mostrou sua erudição. Disse que em Washington, D.C., tem os 124 livros científicos mais recentes sobre toda a ciência moderna provada cientificamente. Disse, rapaz, levaria 2 anos para ler aquele livro. E depois de lê-los, você teria de descartar tudo o que aprendeu porque já haveria algo diferente. E quando ele disse isso, deixei escapar um pequeno amém lá atrás, mas pensei, eu poderia ter me levantado e dito isto, mas tem um livro aqui, que as eras darão voltas e mais voltas e você nunca terá de ceder em nada. Sempre será o mesmo porque é inspirado. Todas as vezes terão que admiti-lo. Oh, não tente aprender, ficar de cabelo grisalho tentando estudar ciência. Estude a Bíblia de Deus, porque é o livro mais puro de todos. Então, acho que quando essa alma deixa o corpo, entramos em outra casa, não feita por mãos. Vamos à presença de Deus e lá habitamos num tabernáculo com Ele, na presença do Senhor Jesus. E isso é onipotente, quero dizer, onisciente, onipresente. E então, se Ele é, nós somos. Quando entramos em nosso novo tabernáculo lá. E então, se ele disse, onde quer que estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Então, ele há de estar aqui esta tarde. Tão certo quanto há um céu e uma terra, Jesus Cristo está presente agora. Mas é que ele está em uma condição invisível, não podemos vê-lo. Mas há algo na alma cristã que quando o homem percebe que sua presença está ali, ele se encontra na presença de algo que não pode ver. Sabemos que há rádio passando por aqui agora, há televisão passando por aqui agora. Nossos olhos não podem captar, mas está em outro mundo. E assim estão os anjos de Deus por aqui neste recinto vigiando esta tarde. Os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o temem.
Jesus está em todo o presente, o tempo todo, velando por nós, e sabemos que isso é verdade. Penso em Elias, quando lá em Dotã, quando Geazi saiu, olhou e disse: ó, o exército sírio inteiro, olhe para eles. Já cercaram toda a cidade e estamos cercados. Elias disse: há mais conosco do que com eles. Ele disse: bem, não consegui ver ninguém. Disse: Deus abre os olhos deste moço. E quando seus olhos se abriram, as montanhas estavam em chamas, e anjos de fogo, carros de fogo. Sem dúvida, ele está aqui. E quando crentes cristãos podem crer que estão presentes agora mesmo assentados, sentados aqui nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tendo companheirismo. Amém! Junto à palavra de Deus, o Espírito Santo aqui tomando a palavra de Deus por visão, movendo-a para dentro de cada coração assim, à medida que a palavra está saindo e cada crente recebendo-a. Oh, se nos puséssemos de pé e requerêssemos nossos privilégios dados por Deus. Esse é o momento em que Deus pode tirar aquele osso da sorte das costas de uma pessoa e colocar nele uma verdadeira e antiga espinha dorsal do Evangelho, alguém que defenda a verdade, independente de quão sombrio pareça. Deus permitiu que os filhos hebreus chegassem à fornalha de fogo antes mesmo de mover sua mão. Ele está sempre aí, não tenha medo, está sempre presente. Amém! Então, se os passos de um homem justo são confirmados pelo Senhor, que temos a temer? Se Deus for por você, quem será contra? Oh, que coisa! Pense nisso. Oh, se Deus permitiu que suas porções do céu nos congregassem numa reunião. Amém! Apenas tento encontrar essa saída enquanto o Espírito Santo toma a palavra e bate como martelo de ar contra uma rocha. Oh, que coisa! Quebra nosso coração de pedra e afasta a crença, essa incredulidade, e tem companheirismo em torno da palavra. O companheirismo é maravilhoso. Quando Adão e Eva se separaram de Deus pelo pecado, separou-os, tornaram-se errantes então, sem nenhum companheirismo, vagando, definhando. Esse é o problema do homem hoje. O pecado separou o homem desse tipo de companheirismo. Hoje queremos saber como vamos fazer isso e queremos saber como vamos fazer aquilo. Jesus disse: os pagãos procuram tais coisas, como é que nós, o que comeremos e como nos vestiremos, ou o que faremos com isto, aquilo ou aquilo mais. Em busca de todas essas coisas, ele diz: os gentios, os incrédulos procuram, mas vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais, antes mesmo de lhe o pedirdes. Que despreocupação, então! Ora, tem uma filhinha de olhos castanhos lá que se jogaria da cerca ou de qualquer coisa. Ela não se preocupa, contanto que eu esteja lá. Diria: papai, me pegue. Vai brincar, está despreocupada. Pensei: oh Deus, se eu pudesse ser assim, despreocupado. Alguns dias atrás, o irmão Joseph me animou muito. Eu via muitas coisas que não deveriam existir surgindo nas igrejas e, oh bem, sou irlandês, vocês sabem. Eu tinha de sair e parar tudo isso eu mesmo. E eu ia sair e dizer: isto não pode ser deste jeito e isto não pode ser daquele jeito. Não podem fazer isso porque vão atrapalhar o plano de Deus. Estão introduzindo coisas aí que não deveriam existir e tudo isso. E eu sabia que isso estava errado, estava biblicamente errado. E eu, de repente, comecei a perceber que estava ficando um pouco desalinhado, ficando amargurado. Parei lá e comecei a orar, e Joseph veio, disse: olha, acabo de ler a história de Martinho Lutero, e a questão foi que não se surpreenderam com o fato de Martinho Lutero poder protestar contra a Igreja Católica e ficar impune. Mas o que surpreendeu quanto a Martinho Lutero foi todo o fanatismo que se seguiu e ele ter emergido de tudo aquilo. Isso foi o principal. Então ouvi como foi que Cristo disse: que te importa a ti? Segue-me tu. Eu cuidarei do resto. Apenas vem e segue-me. É assim, então volto a ficar despreocupado. Muito bem. Quando o homem se separou de Deus, ele se tornou errante, vagando por toda parte. E como isso é um retrato de hoje?
Quando o homem realmente deixa o companheirismo com Deus,